Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 363 e minguando até 927 dias, 12 de dezembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional, cumplicidade do Cristo. Eu produzi no blog anterior Amor Condicional, Cumplicidade do Marido. Vocês vejam, é muito importante, certo? Eu produzi esse antes, né? Cumplicidade do Amor Condicional de Deus, separado. Depois eu acrescentei com o subtítulo Cumplicidade do Marido e estou acrescentando com mais outro subtítulo Cumplicidade de Cristo. Então, esse blog diário é Amor Condicional de Deus, Amor Condicional de Deus, Cumplicidade de Cristo. Depois que eu terminar esse subtítulo, eu vou entrar em outro subtítulo, Amor Incondicional de Deus, Postura Política e Cumplicidade. Essa é a 41ª parte do Amor Incondicional e vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que isso é importante. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acessar com mais praticidade, para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser esta vítima social, ok? Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para que a minha consciência possa se manifestar e fazer com que vocês conheçam essa consciência de Cristo em específico. Vocês entendam tudo o que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Então, vamos entrar neste contexto, amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. No blog anterior, eu parei tendo dito, né, falando sobre a terceira dimensão, a existência da terceira dimensão. Vamos entrar nesse blog diário com essa ideia e vamos entender de todas as partes como funciona isso. Vou fazer, refazer essa leitura de onde eu teria terminado no blog anterior, para que nós possamos entrar no próximo contexto, já que o blog diário é sempre uma continuidade. Vocês acompanhem tudo o que foi dito desde o primeiro dia que eu produzi o blog diário. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo que isso é importante, ok? Vamos entrar então nesse refazer esse contexto do blog anterior para que nós possamos entrar no próximo contexto. Ok? Vamos lá. Porém, existe a terceira dimensão de nossa consciência e esta terceira dimensão ela vai começar aplicando a glória de um corpo comum, sendo esta a negação sendo essa a negação do primeiro plano e o segundo plano, aplicando a consciência do corpo interior e a consciência do corpo exterior, né? E quando a gente falamos de anticristo, de negação, ela vai vir negando os dois, certo? A consciência do corpo interior e a consciência do corpo exterior, ok? Vamos continuar com o contexto. Sendo que a glória de um corpo comum, ela pode, né, quando ela não é anticristo, ela pode se aplicar à consciência do corpo interior, conectando com o corpo emocional, e o corpo emocional conectando com a consciência do corpo exterior, certo? Esse movimento que eu estou dizendo, conectando com
do corpo interior para o corpo emocional e para o corpo exterior. Esse é o movimento de dentro para fora. Ou pode ser o contrário, né? De fora para dentro. A consciência do corpo exterior conectando com o corpo emocional e, consequentemente, com a consciência do corpo interior, certo? Esse vai vir de fora para dentro, né? Do exterior para o interior. O outro que eu digo foi do interior para o exterior, certo? E sendo mais preciso, de dentro para fora e de fora para dentro, fazendo com que a consciência forma uma consciência habitada no seu corpo, e com os 4 elementos do corpo emocional, e sendo a palavra da vida para o interior do corpo, e, e o corpo de glória comum para o exterior do corpo, para dar a para dar e receber a consciência dentro de um corpo e outro. O corpo emocional, ele fica bem no meio, né, dessas consciências. As duas que vai ficar a consciência do corpo interior e a consciência do corpo exterior, elas são espiritual até então. Porque o que vai revelar que esse corpo é emocional são as presenças, aquilo que nós confessamos na presença do corpo. Se eu confesso uma falsidade do meu corpo interior na presença do corpo, eu nego meu corpo interior. Se eu confessar uma falsidade do meu exterior do corpo na presença do corpo, eu nego meu corpo exterior, porque esse corpo emocional, ele vai dar para nós uma ideia de vida. Vida é presença, é você estar presente, certo? De outra forma, se vocês quiserem entender, olha, você não pode falar de uma pessoa de quem você nunca conheceu. A pessoa lá, né, vamos supor, lá nos Estados Unidos, você nunca foi na casa dela, nunca visitou, você não pode falar porque você nunca esteve na presença dela. Ah, mas eu estou ouvindo os outros falar isso não vale. Então, para vocês entenderem o que que representa o emocional, a realidade da nossa consciência do corpo emocional. Se eu estou na presença do meu corpo, eu nego o meu interior, eu sou falso com o meu corpo interior. Se eu estou na presença do corpo, eu nego o meu corpo exterior, então eu sou falso com o meu corpo exterior, certo? Geralmente o corpo exterior ele é o que nós damos para o relacionamento social. E quando nós temos consciência nele, e ainda assim ele está habitado. E de uma certa forma, ele, quando a gente está dando ele para algum, ele já está começando a se desabitar da gente, certo? Mas se eu estiver essa consciência ainda naquelas minhas palavras, daquelas minhas pronúncias, e eu entender que é a verdade na presença do corpo, eu vou estar dando uma consciência para o meu relacionamento social, uma coisa real, uma coisa positiva, ok? Então vocês entendam que o corpo emocional, ele representa a presença, a vida. Quando nós estamos presentes, nós é vida, certo? Dessa forma, a gente vamos entendendo de todas as formas. Vamos lá. A relatividade podemos conhecer. Relativamente podemos conhecer, por mais esta vez, que a terceira dimensão explica o próprio corpo emocional. Este corpo, ele é uma realidade da visão espiritual de nossa consciência, sendo interior ou exterior. Quando negado, vai formar uma menção espiritual sobre o que podemos ver e falar, para formalizar a ignorância de um corpo e outro, sendo este inconsciente ou consciente. Ambos vão permanecer no trabalho social e sendo a realidade negada de uma dimensão espiritual de vossas realidades, que constitui por um bom comportamento ou mau comportamento. Sendo que aquele que der a vida para a falsidade, este mesmo vai se manter com o ato consequente desta cumplicidade, e negando a realidade do corpo emocional. Sendo a realidade, ela pode ser uma cumplicidade negada que um corpo e outro está recebendo de um ou do outro, e que nesta causa o ato perde a sua consciência neste corpo para dar a sua vida para a consciência, para dar a vida para a consciência ou para a falsidade. Vida ou consciência? Eu esqueci de uma vírgula ali para separar esse contexto na hora da pronúncia, como eu tenho dito, eu estou tendo muita dificuldade para
colocar as vírgulas, e muitas das vezes também é porque esse meu tempo, né, ele tem um pouco de limitação, e muitas das vezes eu organizo ele com esse pouco de tempo, né, e existe outras, coisas, outras para mim estar fazendo no dia a dia, ok? Como eu já tenho dito sobre isso. Mas vamos lá, não vamos perder o foco desse contexto não, vamos lá. "E que nesta causa o ato perde a sua consciência neste corpo para dar a vida", né, seria vírgula, dar a vida, né, ou vida ou a consciência para a falsidade. Você dá a vida ou a consciência para a falsidade. Como que você dá a vida? Eu sempre já tenho explicado isso, certo? Quando você dá a consciência para o corpo exterior, você dá uma consciência sua. Se essa consciência é uma realidade, é uma palavra da vida, é uma coisa certa, é uma coisa concreta que você está conscientizando o seu relacionamento social, então você está dando a consciência. Quando você absorve uma coisa de dentro da sociedade negada, e dessa forma, quando você permite que entre dentro de você uma coisa negada, é porque você já é inconsciente. E quando ela entra para dentro dessa forma aqui, então você dá a vida para aquela falsidade, né. Você cria um personagem para você relacionar com a sociedade, você cria um avatar, e essa menção ela vai cair espiritual da mesma forma. Por quê? O nosso corpo emocional é a vida, ele é a realidade. Tudo que você faz ao contrário dessa realidade, que é a palavra da vida, dessa consciência, né, do corpo emocional, que é a palavra da vida, sendo interior ou exterior, tudo que você faz negado, ela se torna espiritual, tanto dentro como fora. Aí se você não quiser que o seu corpo vire espiritual, que se torne uma coisa espiritual, quer ser uma coisa real, você dá a vida para esse corpo emocional. E como que você vai dar a vida? Palavra da vida, a verdade na presença do corpo. É tudo verdade. Imagina você conversando com a pessoa, ela sendo honesta com você, sincero com você, a sua consciência vai estar, ó, bem conectado, bem formalizado um para o outro. Então você vai confiar nela, ela vai confiar em você. Vocês vão desfrutar das melhores coisas juntos, certo? Vai desfrutar, porque a uma consciência é a consciência da outra, ela já vai entender, né. Existe, proposta hoje dentro da sociedade que uma consciência verdadeira, ela é negada também pela o seu relacionamento social, porque muitas das vezes o relacionamento ou a pessoa já está ofendido, ou alguém não sabe relacionar, né, esse seu relacionamento, ele também é estúpido, é grossa, né, não respeita o seu relacionamento social, existe tudo isso. Então, vai aí entrar aquela ideia de ofensa, certo? Ou às vezes você fala uma coisa, a pessoa entenda outra, existe tudo isso dentro da sociedade. Mas a princípio eu quero que vocês entendam, se você deu a vida para uma falsidade, ela vai entrar para dentro. Se você deu a consciência, uma consciência sua, não precisa nem de ser essas dimensões de Cristo, certo? Essas formação de Cristo, uma consciência. Aqui eu estou me expressando como se fosse um relacionamento corpo a corpo. Eu dou a consciência para esse corpo e esse corpo dá a consciência dela para mim, certo? Então, nós dois vamos estar sendo gloriados com Cristo, nós vamos ter consciência. Nós vamos estar os nossos corpos emocional vão estar sendo verdadeiro. Ele não vai estar sendo negado nem por mim, nem por outro. Isso, né, quando você não fica negado nem por ou quando você tem um relacionamento corpo a corpo e você não fica negado, isso vai gerar confiança entre um corpo e outro. Então eu vou ter aquela liberdade de dizer a coisa que eu quero dizer para o meu relacionamento social, porque ele está maduro, ele está entendido, ele sabe o meu comportamento, sabe como que eu ajo, e que muitas das vezes as minhas palavras não são de ofensa, que não é para ofender as pessoas. E isso quando o corpo tem confiança no outro corpo, quando eles estão relacionando somente aquelas coisas verdadeiras. Então, compreendemos isso, vamos especificar mais esse texto para que a gente possa passar para o próximo contexto. Vamos falar dele em parte. Relativamente, podemos conhecer, por mais esta vez, que o terceira dimensão explica o próprio corpo emocional, né? Terceira dimensão, próprio corpo emocional.
né? Vamos pegar aqui nessa estrutura aqui, porque aqui a vida está escondida, a vida está dependendo deste espírito, porque esse espírito transforma em palavra, a palavra transforma a vida, né? E dá consciência para os corpos. Bom, que é mesmo. Espírito transforma em palavra, palavra transforma a vida, e a vida dá consciência para o relacionamento social, corpo a corpo, certo? Esse relacionamento de corpo a corpo. E aí a gente vamos compreendendo. Então, o terceiro corpo dimensional vai estar aqui, certo? E aqui ele está invisível. Aqui não. Aqui é ele verdadeiramente. Foi quando Deus criou ele no paraíso, certo? Esse terceiro corpo dimensional, ele é emocional, certo? Porque a nossa vida, ela é uma espiritualidade, o espírito é uma espiritualidade, a nossas palavras é uma espiritualidade, de forma que quem forma o corpus dentro do nosso interior, quem forma o corpo interior é a palavra, é ela que cria essa imagem. É como se você estivesse olhando para o espelho, porque as suas palavras, elas vai ganhando forma, certo? Para o relacionamento social, quando ela vai se expressando para a sociedade, ela vai criando uma imagem dessa figura sua, e que muitas das vezes ela pode ser assim, apenas um personagem que vocês estão criando para o seu relacionamento social, para que eles vejam para que eles vejam você como ele quer. Ok? Existem várias complexidades sobre isso, então vamos só apresentar as possibilidades, porque se você estiver acompanhando tudo que está sendo dito, você já não é mais uma vítima social, você vai poder trabalhar isso de toda forma. Então, conhecendo o terceiro corpo dimensional, vamos continuar com o contexto. Este corpo, ele é a realidade da visão espiritual de nossa consciência, né? Realidade da visão espiritual da nossa consciência, certo? Eu posso criar um personagem e dar para ele, né, um corpo espiritual, criar um personagem e apresentar ele na sociedade da forma que eu queira, né? Porque as minhas palavras, ela vai ganhando forma. A forma que eu digo é corpo, ok? E ela vai poder fazer essa ideia tanto dentro, no corpo interior, quanto no corpo exterior. Entendendo que o corpo físico e emocional, ele é uma realidade da nossa vida, certo? Mas eu posso criar um personagem para os meus relacionados, a quem eu quero relacionar. Este corpo, ele é a realidade da visão espiritual de nossa consciência, sendo o interior e exterior. Quando negado, vai formar uma menção espiritual sobre o que podemos ver e falar, né? Ver e falar vai ficar na expressão visual, já vai tirar esse corpo físico e emocional, certo? Vai ganhar um corpo emocional. Você vai criar um personagem. Você vê e fala, né? Eu posso criar um personagem para mim, né? Existem várias ideias dentro da sociedade, é só vocês entenderem isso que existe, ok? Para formalizar a ignorância de um corpo e outro, certo? Depois que você criou, não é a verdade, não é a realidade, vamos entender então que é o seguinte: para formalizar a ignorância de um corpo e outro. É muito comum você ver personagens, né, nas novelas, nos filmes, pessoas criando personagem agressivo, né, pessoas totalmente negado pela sociedade, pessoa maldosa, bate, mata, rouba, né, e ainda no final ainda ganha como uma pessoa como se tivesse, né, sei lá, vocês entendem. Eu não quero entrar não, que existe muitas complexidade, né, que é boa, mas existe muita delicadeza, até mesmo para você ficar, né, relacionando isso na sua consciência, porque a pessoa, quando ela está em abismo profundo, ela vê isso como uma coisa boa, porque o corpo dela tá falso, ela está se excedendo para a vingança, é um pai, é um irmão, é um vizinho, é um colega de trabalho, então os corpos deles só vai criando coisas malignas para ele relacionar um personagem totalmente negado. Então isso geralmente não é só nas televisão, nos filmes, isso existe dentro da sociedade, é isso que eu quero que vocês compreendam, ok? Para formalizar a ignorância de um corpo e outro, sendo este inconsciente ou consciente, ambos vão permanecer no trabalho social, sendo a realidade negada
de uma dimensão espiritual de nossas realidades, certo? Uma dimensão espiritual das nossas realidades. Vê, depois da realidade, que seria a palavra da vida, então nós criamos uma outra coisa no lugar da nossa realidade, da nossa verdade, certo? Uma dimensão espiritual de vossa realidade que constitui por um bom comportamento ou por um mau comportamento. Sendo aquele que der a vida para a falsidade, este mesmo vai se manter com o ato consequente desta cumplicidade, negando a realidade do corpo emocional. Negando a realidade do corpo emocional. Bem dito, né? Sendo a realidade, ele pode ser uma cumplicidade negada, né? Negada que um corpo ou outro está recebendo de um ou do outro, e que nesta causa o ato perde a sua consciência neste corpo, para dar a sua vida ou consciência, se quiser entender assim, vida ou consciência para a falsidade. Nesse finalzinho, eu estava entendendo, estava me expressando de uma forma que depois que você criou um personagem e tal, você vai querer relacionar isso à sociedade. Aí, essa consciência negada já vai começar a desabitar de você. Aí você vai dar para outros corpos, né? E a realidade daquela pessoa, ela vai se transformando pelo esse personagem que você está criando. Uma influência, é bem isso, uma influência, um tipo de comportamento que não dá para você relacionar dentro da sua vida pessoal, dentro da sua realidade. Porque hoje em dia as nossas realidades, ela vem com costumes religiosos, diferenças, diversidade, não tem nada correto para você relacionar. Dificilmente você apontar uma coisa que seja certa. Mesmo sendo aquela correta, ela vai entrar negado por causa de os seus relacionamentos, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do seu vizinho, por causa do seu irmão. É igual antigamente, né? Você faz uma tatuagem, você é discriminado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus vizinhos, né, por todo, né, ganhando essa transformação, porque as culturas deles religiosas impede isso, né, de certa forma, vocês compreendam, tudo que ganha sai do natural, ele vai perdendo essa originalidade. De uma certa forma, ela tem uma cumplicidade, né, de certa forma é isso que eu quero que vocês entendam. Não quero entrar sobre esse contexto para que vocês compreendam, certo? Tudo que for sair, sai dessa naturalidade, ganha uma transformação, né? Ela perde essa nossa essência de nossas relações natural, certo? Nós estamos, de uma certa forma, modificando. O anticristo é dessa forma que ele funciona. Ele sai de uma realidade, ganha uma modificação, ganha um personagem. Então, a pessoa que tem consciência pode dar vida para aquele personagem, pode fazer várias expressões sobre aquilo, né? Que no tempo de Guerra Fria, o anticristo sempre prevalece, né? E quando se trata de muitas expressão visual, existe muita cumplicidade que é muito boa, que ela quebra preconceito, quebra preconceito, racismo, desigualdade social, para as pessoas compreender que a nossa consciência do nosso corpo interior é ela que justifica os nossos bons comportamentos, não são as expressões, porque é dessa forma que entrou o pecado no mundo, através do sacrifício de um corpo vivo, pela expressão visual, todo mundo começou a confessar, né, aquela imagem, né, que era, de uma certa forma, foi negado por todos os corpos, né, foi martirizado. Depois que ele foi martirizado fisicamente, a sua realidade foi martirizado fisicamente, as pessoas começaram a propagar a morte do homem, daquele corpo, gerando cumplicidade na expressão visual. E aí vem a desigualdade social, tudo que tiver na expressão visual, o dinheiro, o sexo, tudo, 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 tudo. Aí entrou dessa forma, ok? Existe ideias que quando se trata de Guerra Fria, ela se torna uma coisa boa, mas a nossa consciência do corpo interior, ela tem que ser igual para a consciência do corpo exterior, para que nossa naturalidade interior seja a naturalidade exterior, para que tudo fique bem
confiável, bem relacionável. Hoje em dia é difícil você relacionar as pessoas uma coisa boa, né, porque se às vezes se relaciona ela umas coisas boas, ela nega, né, dessa forma. E isso gera cumplicidade sobretudo, porque a Guerra Fria, todo mundo está em crise, vocês compreendam de todas as formas, ok? Vou fazer a 42ª parte deste contexto, ok? Vou Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo, que isso é importante. Cada coisa que está sendo dito é muito importante para que nós possamos, eh, relacionar isso de todas as formas. Eu sempre estou pegando a expressão de dentro da sociedade, estou trazendo para o blog diário para que nós possamos formalizar ela de todas as formas. Eu faço leitura de um contexto inteiro, depois eu venho com ela picado para, né, de uma certa forma, em partes, para que eu possa ter uma expressão livre, para que eu possa pegar a expressão de dentro da sociedade e trazer para este blog diário, para que vocês entendam tudo o que está sendo dito. Quando eu pego ele em parte, vou fazendo refazendo a leitura em parte, eu vou relembrando das coisas que eu vejo dentro da sociedade, vou gerando complexidade sobre isso para que nós possamos conscientizar, porque desta forma, quando vocês ouvirem dessa voz, aí vocês entendam que, é assim mesmo, realmente é isso, porque tudo, sendo falso ou verdadeiro, tudo que eu estou me expressando é uma realidade dessa sociedade. Existe complexidade que vai gerando, vai ganhando uma forma certa, certo, sobre a nossa consciência, do nosso corpo interior, e já tem uma parte que vai ser negada, e essa parte que vai ser negada, ela vai ganhar uma nova estrutura para Cristo, né? Do anticristo, no futuramente, ele vai se transformar em a glória de um corpo comum. O que significa a glória do corpo comum? O homem fica sendo gloriado com Deus no seu interior e fica sendo gloriado com Cristo no seu exterior. A glória do Cristo, a glória sendo gloriado com Cristo no exterior, é a mesma que estar dentro do corpo. É duas consciências, uma que você tem e outra que você dá para o relacionamento social. É possível que no futuro você não precisa receber mais cumplicidade, né? Sacrifício, corpo vivo, é só você dar a sua consciência, deixa sair uma coisa boa, verdadeira. Então você fica gloriado com Cristo, né, e com o seu relacionamento social, certo? Aí no futuro os responsáveis vai continuar aqui desabitando o seu corpo, mas é para ter um equilíbrio emocional sobre as suas responsabilidades, né, para ser um gestor, um administrador, certo? Porque toda essa estrutura que Deus fez aqui no Cristo, ela ganhou uma menção espiritual. Depois do seu corpo emocional, tudo é espiritual. Aí relaciona dinheiro, relaciona tudo lá fora, de uma certa forma. Quando as suas emoções for verdadeira, então ela vai ganhar um espaço para relacionar um corpo e o outro, uma consciência para relacionar um corpo e outro. Essa consciência, ela não vai ter nada a ver com dinheiro, ela vai estar entendendo que você é verdadeiro interiormente, verdadeiro exteriormente, que você está falando a verdade na presença do corpo, que você está confessando todas as coisas boas para o seu relacionamento social, que você está transmitindo confiança para o seu relacionamento social. Aí você entenda que essa ideia de você dar uma forma consciente, ela é a glória do corpo comum, remanescente, estrela da manhã, certo? De uma certa forma, ela é de Deus, mas por que que a gente não pode falar, tipo assim, que ela é de Deus? Porque hoje está dividido, né, as coisas né, Cristo é aqui e daqui para cá vai ser Cristo, uma estrutura, certo? Daqui para cá é a consciência do corpo interior, daqui para cá vai ser Cristo. Porque o Cristo, ele é uma espiritualidade, ele é o planeta, ele é tudo isso. Ele não representa corpo emocional. Aí, se eu quiser relacionar o meu corpo a outro corpo, aí eu fico sendo gloriado com Cristo. O que que eu faço? Confesso a palavra, confesso a verdade na presença do corpo e dou uma consciência para o meu relacionamento social. Aí ele vai dizer: não, que legal, esse
Esse aí é verdadeiro, fala bem sobre a sua consciência do corpo interior, entrega uma coisa boa. Esse aí fala a verdade sobre Cristo, né, todas as coisas que, né, que ele não é um corpo emocional, nem Deus é um corpo emocional, nem Cristo é um corpo emocional. São emocional são só aquelas consciências que estão habitado, é a forma que nós queremos relacionar, é a realidade que nós damos para a nossa vida, naquela presença, aquele exato momento, naquele momento. Aí você vai entender. No mesmo tempo que eu posso estar alegre, eu posso estar triste, né, por uma coisa ou outra que eu estou relacionando dentro da sociedade. Se eu prevalecer com a minha consciência, desabitando ela e dando ela de uma forma consciente, a minha possibilidade de me livrar, né, e ficar limpo o tempo todo é muito bom. "Ah, mas aí o outro está mentindo para mim", não importa, não tem nada a ver com você, ele mente, tá tudo certo. Aí você entendeu que ele não tá é uma pessoa confiança, não é uma pessoa de confiança, está mentindo para você, cortou, pronto. Não estou entendendo que você está mentindo, certo? Eu ainda não sei como é que é, vou procurar saber como é que é tudo certo, para me ter certeza antes de você acusar a pessoa, porque o que tem mais gente acusando o outro aí por desconfiança, sem saber de nada. Vou fazer a outra parte, a 42ª deste título que está muito interessante, Cumplicidade de Cristo, Amor Incondicional de Deus, Cumplicidade de Cristo, que está muito interessante. Vocês acompanhem, não deixe de acompanhar, que isso é muito importante, muito interessante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.